Queremos desejar a todos um Feliz Natal, um bom ano, e nesse dia gostaríamos de estar pensando um pouco sobre as Escrituras, cantando um hino, orando, para que pudéssemos colocar diante de Deus a nossa gratidão por esse ano que se encerra, mas especialmente pelo nascimento de Jesus, que é uma promessa de que, em dado tempo, Deus mandaria o seu Filho. O texto de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Graças a Deus por isso. E nós, com esse motivo, queremos louvar a Deus com uma oração. E Guilherme vai estar fazendo essa oração. Santo Deus, nós te bendizemos, te agradecemos, Pai, por esse dia. Te agradecemos pela memória, Pai, pela lembrança do grande presente que nós recebemos, que é o teu Filho. Aviva, Pai, a tua palavra em nós, ó Pai. Assegura-nos da tua promessa. Confirma, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem prometido, ó Pai, para que possamos cada vez mais estar certo de que o Senhor prometeu a vinda de Jesus, o Senhor cumpriu, e o Senhor disse que assim ele voltaria para nos buscar, ó Pai. Te agradecemos por esse presente de Cristo, porque ele não somente veio para este mundo, mas ele também prometeu vida eterna a todos aqueles que crescem em seu nome, ó Pai, nos concedendo o Espírito Santo, nos orientando, nos guiando, sendo nosso consolador. Nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Pai, por este grande presente, e que nós, ó Pai, possamos ter grande alegria, satisfação por tudo aquilo que o Senhor tem realizado. Te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por este Natal, e pedimos que o Senhor venha com ele, ó Pai, dar-nos a certeza de que o Senhor é um Deus conosco, o Deus Emanuel, o Deus que cumpre as suas promessas, o Deus que se fez homem para habitar entre nós e nos substituiu na cruz do Calvário. Nós te louvamos, nós te amamos, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar cantando um hino, agora, de número 249, do Novo Cântico. Vamos estar cantando este hino. Graças a Deus por esse presente, graças a Deus por ter nos preservado a vida, mas nesse Natal, e nós podermos estar comemorando mais uma vez o nascimento de Jesus. Nós queremos falar nessa oportunidade sobre conhecer a verdade, ou melhor, conhecer o presente, conhecer aquilo que nos é apresentado. O texto de Mateus 1, 23, ele nos diz o seguinte:
eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. É um presente que Deus nos deu e, dentro de um milagre, ele se apresenta diante de nós, se apresenta ao mundo. Conta a história que certa professora ganhou de um aluno uma pintura feita pelas mãos de seu pai. Essa mulher, essa professora, ela não tinha noção da importância daquilo que estava na sua mão. Mas quando ela visitou a casa do seu aluno, soube que fora feito não com as mãos apenas, mas com os dedos, e não com um pincel, e retratava, o quadro retratava que um certo rei resolveu viver com a população, viver com as pessoas, sem que ficasse exigindo o seu lado imperial. Não é? É muito interessante isso, e exatamente isso aconteceu com Jesus. Ele abriu mão dos seus direitos para cumprir um propósito do Pai, que é de se fazer homem, se fazer gente como nós. Esse presente era valioso, o que estava na mão da professora, porque tinha em todos os lugares as digitais do pintor. É exatamente isso que nós encontramos no Natal. É um quadro feito pelo Pai eterno e tem em cada momento as digitais do Pai. O que o anjo falou para Maria é exatamente o que Deus havia falado ao profeta Isaías no capítulo 7, versículo 14. Aqui convém entender que Deus dá sinais claros que é o autor da obra e ninguém consegue imitá-lo. Deus tem propósitos definidos para o seu povo e quer dar um ponto final na continuação da desobediência de seus filhos. E por saber que seria impossível aos homens resolver essa questão, ele construiu o resgate para sempre. O presente agora é eterno, o presente é para sempre. E esse quadro que Deus pinta com seus próprios dedos, com a sua própria mão, tem algumas características. Primeiro, a mulher seria um instrumento usado. E por que isso acontece? Como no jardim, Eva e Adão desobedeceram, e Deus havia dito, lá em Gênesis 3,15, que da semente da mulher tiraria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Jesus, então, é enviado como filho da mulher, nascido em carne, assumindo a forma humana com suas fraquezas, e a forma humana com as suas fraquezas, os seus pecados, que a raça humana traz. Ele foi concebido em pecado e formado como todos os homens, e embora não tenha conhecido o pecado, porque o Espírito Santo estava sobre ele, e para que ele não conhecesse a prática do pecado e nem tampouco fosse encontrada malícia na sua boca. O primeiro ponto que nós temos, então, é que é nascido de mulher, e Deus cumpre isso conforme ele havia predito, mesmo lá em Isaías, e depois agora com o anjo que vem e fala para Maria. Um segundo ponto que nós encontramos nesse presente é que ele é nascido de uma virgem. Nesse caso, alguns milagres acontecem aqui. Primeiro, que é impossível uma virgem dar à luz sem conhecer fisicamente um homem. Esse é um milagre. Outra questão nesse milagre é uma ligação entre o finito, que é o homem, com o divino, que é Deus. Jesus é tanto humano quanto Deus. Entre o mortal e o imortal, ele passa pela vida humana, porém tinha dentro de si a eternidade. E um terceiro ponto que nós encontramos nesse milagre é que Deus se fez carne e dependeu do leite materno. Isso é um milagre. Como é que pode acontecer isso? A virgindade de Maria era sua honra. Ela não era rainha para gerar um rei,
mas tinha sangue real por ser da linhagem de Davi e de Salomão. O terceiro ponto que nós encontramos é, no segundo, nós vimos a questão da sua virgindade. Agora, no terceiro ponto desse milagre, é que Jesus nasceu humilde, sendo o maior de tudo e de todos. Nas veias de Jesus corria sangue real. Ele não foi filho de medíocres, mas sim de alguém que planejou construir o templo de Jerusalém, que é, no caso, como descendência de Davi, para o poderoso Deus de Jacó. Era esse o propósito de Davi. Jesus, aos príncipes, ele não era devedor, embora tivesse origem humilde. Os anjos o glorificaram diante de Deus pela sua chegada, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Sua mãe mostrou também a sua origem quando ela mostrou que era inteligente, era poética por vir possivelmente da linhagem de Davi. Por isso que ela declarou o cântico de Maria, quando disse: a minha alma engrandece e glorifica ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Todos reconheceram essa autoridade. O rico e o pobre se prostraram diante de Jesus. Quando os magos e os pastores comparecem para conhecê-lo, nós temos aí a representação tanto do rico nos magos, quanto do pobre nos pastores. Um quarto ponto que nós encontramos aí, que é importante no versículo, é que o seu nome será chamado Emanuel. Spurgeon, o grande teólogo, falando sobre Emanuel, disse que sua voz era fraca para dizer o nome do seu Senhor, e que se ele tivesse uma carruagem veloz, não teria força para acompanhar, pois ele seria como uma carruagem sem as suas rodas. As suas rodas foram retiradas e ele não teria como acompanhar a velocidade desse nome Emanuel. Abel significava a névoa, o vapor, o frágil. Sete significava o substituto, o que veio para substituir. Isaac significava o riso. Agora, Emanuel é o Deus conosco, é uma nota melódica do céu, um sussurro do serafim. Esse nome é terreno, mas é reconhecido por todos, até mesmo no céu. Conclusão: esse nome só conhece quem tem o Espírito Santo, pois é ele que tira as escamas dos nossos olhos e abre os nossos ouvidos. De que serve um templo se o Deus conosco não estiver nele? Enquanto Deus conosco não morar nos nossos corações, nós seremos ignorantes, estaremos perdidos e não tendo a vida plena que só vem de Deus. Se tivermos o Filho, nós temos a vida. Se não tivermos o Filho, nós não temos a vida. Emanuel é mistério de sabedoria. Os sábios se maravilham. Os anjos querem estar juntos. A razão não explica. As águias não alcançam. E os cientistas não conseguem definir. Ele é o conforto do sofredor, o bálsamo na nossa dor, o alívio na profunda tristeza e é também o descanso da alma do trabalhador. Aqui você consegue entender a pintura que esse pai fez com a sua própria mão, com seus próprios dedos. Você consegue compreender isso? Nessa pintura, Deus deixou a sua assinatura. E nós percebemos em que todas essas coisas são insubstituíveis. Não existe ninguém que imita. Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Uma verdade absoluta e inquestionável. E nós, diante desse fato, diante desse acontecimento, diante desse presente que se faz presente, apesar de todo o tempo ele se faz presente, é o nosso presente. E nós vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Ó Pai amado, nós te agradecemos pela bênção de sermos chamados teus filhos. Te agradecemos porque um dia o teu filho se apresentou em carne e habitou entre nós.
Obrigado, Pai, por tudo isso. Obrigado por esse Natal. Obrigado por esse ano que estamos encerrando, pela vida que o Senhor tem preservado de cada um de nós. Nós te bendizemos, nós te glorificamos. Nós queremos dizer que te amamos e que não temos outro bem maior senão o Senhor. Cuida de nós, Senhor. Dirige os nossos passos. Dá-nos gratidão em todo o tempo nesse Natal e em toda a nossa vida, mas em especial nesse Natal, que o seu nome seja engrandecido através do nosso louvor, da nossa gratidão, do nosso muito obrigado. Aceita, Pai, a nossa oração. Aceita, Senhor, o nosso culto. Aceita, Senhor, a nossa meditação. E glorifica, ó Pai, através das nossas vidas, o teu nome. Que o seu nome seja engrandecido em todo tempo, através da manifestação da tua igreja. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tá boa altura? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo e te abençoo, meu